existe uma curiosa semelhança entre explicações das origens do mundo. A palavra. A linguagem verbal se mostrava importante em várias sociedades distantes no tempo e no espaço, sendo vista como a portadora da habilidade de criação. Vejamos, por exemplo, Rampatebá e Gênesis. No começo, só havia um vazio vivo vivendo da vida do ser. Um que se chama a si mesmo Nala. Então ele criou Fan, o ovo primordial, que nos seus 9 compartimentos alojava 9 estados fundamentais da existência. Quando esse ovo abriu, as criaturas que daí saíram eram mudas. Então, para se dar um interlocutor, Nala tirou uma parcela de cada uma das criaturas, misturou-as e, por um sopro de fogo que emanava dele mesmo, constituiu um ser à parte, o homem, ao qual deu uma parte de seu próprio nome, Man. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, estava informe e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. E Deus disse: exista a luz. E a luz existiu. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas, e chamou a luz dia, e as trevas noite, e fez-se tarde e manhã, e foi o primeiro dia. Como podemos perceber, tanto como uma das grandes escolas de iniciação da savana sudanesa em relação ao seu Deus, Nala, quanto os hebreus da Bíblia em relação ao seu Deus, Yahvé, acreditavam que o Deus deles trazia as coisas à existência por meio da palavra. Assim como eles, vemos também a linguagem como algo muito poderoso, que nos permite nomear, trocar experiências, nos comunicarmos e, consequentemente, fazer com que exista a sociedade, sempre orientada pela realidade histórica, cultural e social do indivíduo, mesmo que seja em parte independente quando na organização de sons, palavras e frases. Mas e que tal vermos o que a história tem a nos dizer sobre o que os homens fizeram e criaram em relação ao nosso tema aqui abordado? O interesse pela linguagem começa mais ou menos no século IV a.C. com os hindus, para a proteção dos textos sagrados, o que levou à descrição da sua língua e à produção de modelos de análise. Entre os gregos, que analisavam se existia uma relação necessária entre a palavra e o seu significado, Platão discutia bem essa questão em seu livro Crátilo. E já Aristóteles seguiu por outro caminho, analisando de forma precisa a estrutura linguística, o que o levou a elaborar uma teoria da frase, distinguir partes do discurso e enumerar categorias gramaticais. Também tivemos Varrão, latino, que também se aventurou na gramática e se esforçou para defini-la como ciência e como arte. Já mais à frente, no século XVI, com a Reforma, houve a tradução dos livros sagrados para a disseminação. Mas sempre mantendo o latim em seu pedestal de língua universal. Temos no século XVII a Grammaire Générale Raisonnée de Port-Royal, ou Gramática de Port-Royal, de Lancelot Arnold, modelo para gramáticas daquele tempo. No século XIX, com o conhecimento de um número maior de línguas, tivemos estudos comparativos dos falares, que mostraram que as línguas são vivas, mudando com o tempo e sendo independente da vontade humana, que serviu de base para o pensamento linguístico contemporâneo. Em 1816, temos o marco do surgimento da linguística histórica, uma obra de Franz Bopp sobre o sistema de conjugação do sânscrito, comparado ao grego, ao latim, ao persa e ao germânico,
que revela a existência de parentesco entre as línguas. Esse marco foi acompanhado pela descoberta de que as mudanças na escrita pelos séculos podiam ser explicadas pelas mudanças na língua falada durante esse mesmo tempo. Existiria uma ciência da linguagem, então? Sim, e ela se chama linguística.